Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Eu sou geólogo e administrador, mestre, especialista e doutorando em desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos falar da abordagem clássica da administração. Primeiro de tudo, o que é administração? A administração é uma ciência que estuda as organizações. Então, a organização é o objeto de estudo da administração. E o que é uma organização? É a soma de pessoas e recursos visando um resultado específico. Então, toda vez que pessoas e recursos se unem e têm um resultado e visam um resultado, isso é uma organização. A mais conhecida são as empresas, que tem como objetivo final, como resultado esperado, o lucro ou a manutenção da empresa de forma bem básica. Mas existem também outros tipos de organizações, como as instituições públicas, ONGs. Então a administração ela não se restringe só aos estudos da empresa. Ela estuda algo maior, que são as organizações. As organizações são um tipo particular de empresa. No Brasil, a principal referência na administração, a principal referência acadêmica é o Chiavenato, um professor que tem vários livros escritos. E um deles é um livro chamado Introdução à Teoria Geral da Administração, que é o que nós estamos estudando, são as várias teorias da administração. Então, primeiro, como surgem essas teorias? Se tem algum problema em uma determinada época da humanidade, a história da administração ela vai acompanhar a história moderna da humanidade, a história do capitalismo. Então você tem um problema, aparece uma teoria para dar uma solução. Aí se gera um novo problema. Aí se busca uma nova solução que se concretiza numa teoria. Esse processo vai sendo cíclico e assim se formam as principais teorias da administração. Não quer dizer que a teoria inicial, que é essa que nós vamos abordar nessa aula, ela está ultrapassada. Não. Apenas se vai aprimorando, ora aperfeiçoando, ora contrastando. Mas todas as teorias da administração são importantes. Não quer dizer que ela esteja completamente ultrapassada, melhor dizendo. Afinal, ela não é a teoria mais moderna, mas ela tem sua importância. Então, essa teoria que nós estamos falando, na verdade, é um conjunto de teorias. A abordagem clássica da administração, ela inclui duas teorias muito similares. A administração científica e a teoria clássica. A administração científica de Taylor, que surgiu nos Estados Unidos, era um industrial americano. E a teoria clássica de Fayol, um pensador francês, que nasceu em Constantinopla, mas viveu na França. Então, há algumas diferenças entre elas. A administração científica de Taylor nasceu no chão da fábrica, então Taylor foi subindo de posto, começou como operário, terminou como o principal líder da empresa, digamos assim, o principal chefe. Ela tem ênfase nas tarefas e ela veio de baixo para cima. A teoria clássica ela enfatiza as funções administrativas e a estrutura das organizações e ela veio de cima para baixo. A administração científica nada mais é do que a aplicação dos métodos da ciência aos trabalhos operacionais, a fim de aumentar a eficiência industrial. Então surge ali no século XIX, início do século XX, sob influência do positivismo, que é esse apego à ciência, da razão, um pouco também do iluminismo. Então você pegava conceitos da ciência moderna e aplicava às organizações, particularmente às indústrias, que eram as principais empresas da época. Então você tem um método de observação e mensuração baseado na ciência e o objetivo geral é eliminar os desperdícios e as perdas sofridas pelas indústrias e elevar a produtividade pela aplicação de métodos e técnicas de engenharia industrial. Ela surgiu nos Estados Unidos com Taylor.
Mas houveram outros nomes importantes, além de Frederick Taylor. Teve o Karl Barth, o Henry Grant, o Harrington Emerson, melhor dizendo, e o casal Gilbert, Frank e Lillian Gilbert. São alguns dos nomes da administração científica. O mais conhecido foi o Taylor. Quem foi o Taylor? É um norte-americano, nascido em família de princípios rígidos, e foi educado com a mentalidade de devoção ao trabalho. Então a família dele tinha aquela mentalidade que o trabalho dignifica o homem, que você deve trabalhar, princípios rígidos e tudo mais. Então iniciou sua carreira como operário na empresa Madvale Steel Co., passando a capataz, contramestre até chegar a engenheiro. Então ele passou por todos os níveis da empresa. Por isso que se diz que a administração científica ela veio de baixo para cima. Conforme o Taylor ia estudando os níveis mais baixos, ele ia aprimorando as técnicas de administração baseadas na ciência. E aí que ele escreveu vários livros, melhor dizendo, mas as principais obras dele são Shop Management, um estudo de tempos e movimentos das tarefas dos operários, e The Principles of Scientific Management. Então, os princípios da administração científica, o mais famoso dele, é a proposição da racionalização do trabalho, é trazer a razão, trazer a ciência para o âmbito do trabalho na fábrica. Problemas verificados por Taylor no âmbito da administração científica. O primeiro problema foi a falta de padronização. Os operários não seguiam as mesmas técnicas para a execução das tarefas. Então um fazia de um jeito, outro fazia do outro, não existia uma padronização. Desconhecimento da gerência, os gerentes não sabiam a rotina de trabalho dos operários e o tempo necessário para a realização de cada tarefa. A vadiagem sistêmica. Um operário médio produzia muito menos do que era potencialmente capaz. Por que isso? Existiam vários operários, o Taylor verificou que existiam aqueles que produziam mais. Mas como nem todos seguiam o padrão desse que produzia mais, significa que a maioria produzia menos do que poderia produzir se fizesse a tarefa de forma igual àquele operário mais produtivo. Então a ideia do Taylor é o seguinte: vamos estudar os operários, ver qual é o que realiza a tarefa de forma mais produtiva e vamos padronizar para que todos realizem a tarefa de forma igual a esse operário mais produtivo. Acontecia que, como não havia essa padronização, esse estudo da gerência, esse operário que era mais produtivo, ele acabava se acomodando. Por quê? Ele via que ele trabalhava mais ou produzia mais de qualquer forma, mas tinha o mesmo salário dos outros. E que não valia a pena ele se esforçar, afinal de contas, independente do que ele produzia, ele ia ficar ganhando aquele salário. Por isso que Taylor verificou a vadiagem sistêmica. Existia também um engano disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento, se eles trabalhassem mais e produzissem mais, o empreendedor, o patrão, iria desempregar os operários. Ou seja, ele poderia ter a ideia de que está produzindo muito, mais do que o necessário, então a gente não precisa de tantos trabalhadores. E de que a máquina também levaria ao desemprego. Havia essa ideia disseminada ali no final do século XIX. Então, era uma ideia que levava à vadiagem sistêmica verificada por Taylor. Propostas de Taylor para resolver esses problemas. Para o Taylor, o operário não tinha capacidade nem a formação para analisar cientificamente seu trabalho e estabelecer de forma racional o método mais eficiente de trabalho. Cabia então ao gerente fazer esse estudo. Ele ia determinar the one best way, ou seja, a melhor forma de organizar a produção e de realizar cada tarefa. O gerente tinha essa função de pensar, enquanto que os operários só iam realizar aquilo que já foi pensado pela gerência, pela administração. Então, Taylor lembra a tarefa. O foco do estudo do Taylor está nas tarefas, que são o trabalho básico da operação da empresa. Então, para a administração científica, todo o trabalho manual pode ser reduzido a movimentos elementares.
as quais deu o nome de Thalberg, um anagrama de Gilbert, aquele casal de estudiosos da administração científica que nós falamos no início. Então, era essa a ideia de tarefa. Tarefa seria um processo rotineiro que estaria dividido em vários Thalbergs, que são processos ainda menores dentro de uma tarefa. Segundo T, a eficiência da produção seria conseguida pelos seguintes passos: padronização e superespecialização. Cada trabalhador se limitava apenas à execução do mínimo de Thalbergs possíveis. Então, a tarefa de colocar um parafuso, isso é uma tarefa, colocar um parafuso, representa 7 Thalbergs. Então, uma única tarefa simples de colocar um parafuso são 7 Thalbergs. Você pega o parafuso, transporta até a peça, posiciona, pega e transporta a chave de fenda, utilizá-la e posicioná-la na situação anterior. Então, a ideia do Taylor era reduzir ao mínimo possível o número de Thalbergs realizadas por um mesmo operário. Taylor também propunha evitar a fadiga, por ela causar uma redução da produtividade e da qualidade do trabalho, além de aumentar doenças e acidentes. Então, não valia a pena você fazer um trabalho exaustivo, colocar os operários para fazer um trabalho exaustivo. No curto prazo, poderia até aumentar a produtividade, mas no longo prazo, eles iriam ficar doentes, iam ficar desmotivados e a produtividade da empresa ia diminuir. Então, ele propunha a extinção de movimentos inúteis que não estão diretamente relacionados a tarefas e que só causam fadiga, boas condições do ambiente de trabalho para não afetar a saúde dos trabalhadores, incluindo alimentação, iluminação, entre outras coisas. Afinal, você precisa manter seus trabalhadores saudáveis para que a empresa produza. Um desenho dos cargos e tarefas pela administração. Tarefa, toda atividade executada por uma pessoa no seu trabalho dentro da organização. E o cargo é o conjunto de tarefas. Então, a organização deveria, primeiramente, fazer um desenho de quais são os cargos e tarefas, incluindo os conteúdos, o método de execução, a relação com os demais cargos. Esse desenho de cargos é até hoje utilizado na moderna gestão de pessoas, embora também se fale em competência, que seria uma outra linhagem da gestão de pessoas. Mas o desenho de cargo é importante, inclusive, para você selecionar o funcionário. Você já sabe as tarefas que precisam ser executadas, de que forma, e diante desse desenho você vai saber qual é o profissional mais adequado, mais capacitado para aquele cargo específico. As vantagens do desenho de cargo, como eu falei: admissão de empregados com qualificação mínima e salários mínimos, também você vai adequar. Se você tem um cargo pré-definido e determinado profissional com uma qualificação mínima, mas já consegue realizar esse cargo, para que você vai contratar um profissional mais qualificado que vai exigir um salário maior? Você tem uma minimização de custos de treinamento, ou seja, você já vai contratar alguém que já está capacitado, você não vai precisar capacitar. Redução, claro, nos erros da execução e a facilidade da supervisão, afinal, todas as tarefas já estão desenhadas. Taylor propõe a supervisão funcional das tarefas por especialistas. Então, Taylor ele era contrário à centralização da autoridade. Para ele, a autoridade estava na especialidade do gerente. Os supervisores deveriam ser especialistas e autoridades em determinada tarefa. Os subordinados poderiam estar submetidos a vários supervisores. Isso é uma das diferenças que Taylor tem para o Fayol. Fayol ele era contrário a essa autoridade funcional. Para ele, a autoridade era linear. Ou seja, cada empregado só tinha que ter um supervisor. Para Taylor, não. O empregado poderia... você imagina, vamos trazer para um exemplo moderno. Você trabalha como... no nível operacional, não como operário, mas no nível básico de uma empresa. E aí você tem uma dúvida da área de produção, você vai se remeter ao gerente de produção. Uma dúvida da área de marketing, ao gerente de marketing. Uma dúvida da área de finanças, ao gerente de finanças. Então, para ter, é importante que você tenha acesso a vários gerentes, cada um com suas especialidades. Cada homem, desde o operário até o superintendente, deveria executar a variedade possível de funções. É claro que o gerente tem mais funções,
afinal eles comandam um grupo maior de pessoas do que o operário que somente executa a tarefa. A quinta proposta é a recompensa econômica pela produtividade, chamada meritocracia. Então Taylor era favorável à ideia do homo econômico, do que o que motiva o homem a trabalhar é o dinheiro em última instância, como se o homem corresse atrás somente do dinheiro. Isso foi muito criticado posteriormente, mas naquela época prevalecia essa ideia do homo econômicos. Então, se você quer que os operários sejam mais produtivos, trabalhem mais, dê melhores salários a eles. Isso foi aplicado por Ford, como nós vamos ver também. E a implantação gradual da administração científica. O Taylor não propunha aqui uma revolução, né, que a administração científica fosse implantada do dia para a noite numa indústria. Ele sabia que isso não iria acontecer, e que na verdade é um processo lento, que leva de 4 a 5 anos para evitar alterações bruscas. Você tem que ambientar seus empregados com as novas práticas. Então, isso é uma ideia precursora, inclusive, da própria gestão de mudança. Uma mudança dificilmente é algo repentino, é algo mais programado e de longo prazo. Então, a mudança também perpassava pela mentalidade dos operários. Lembra que Taylor veio de uma família de devoção ao trabalho? Para ele, a empresa deveria colocar essa mentalidade em todos os operários. É também o que se chama hoje de mindset, né? O mindset produtivista. Então, a ideia era essa, que os trabalhadores deveriam ser mais produtivistas, assim, os valores dos trabalhadores estariam mais alinhados aos valores propostos pela administração científica, que era o valor da produtividade. Princípios da administração científica, o chamado PPCE: planejar, preparar, controlar e executar. O planejar é substituir no trabalho o critério individual, cada um fazendo por si, do operário, o empirismo e a improvisação, pelo método mais eficaz, os métodos mais eficazes baseados na ciência. O preparar, selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões e os desenhos de cargos, treiná-los para produzirem mais e melhor, preparar as máquinas e equipamentos de produção, bem como o arranjo físico e a disposição racional das ferramentas e materiais. Controlar o trabalho propriamente dito para certificar de que o mesmo está sendo executado de acordo com as normas estabelecidas e segundo o plano previsto. Quem estabelece essas normas, o gerente, os administradores. E executar, distribuir distintamente as atribuições e as responsabilidades de execução do trabalho, para que ela seja feita de forma bem disciplinada. Henry Ford, a aplicação da administração científica. Se Taylor foi quem propôs a administração científica, foi Ford quem aplicou e teve sucesso com a administração científica. Então, entre 1905 e 1910, Ford promoveu a grande inovação do século XX, a produção em massa. Está aqui o logotipo da Ford, desde o primeiro até o mais atual, aqui uma foto do Ford. Foi um dos grandes empreendedores da história da humanidade. Então, a visão do Ford foi a popularização do automóvel. Todo empreendedor, toda empresa precisa ter uma visão. E a ideia na época do Ford, os automóveis eram caros e só utilizados pelos milionários. Ford foi o primeiro cara a visualizar que aquele objeto de consumo que era de alto padrão poderia sim ser popularizado utilizando métodos da administração científica. Esses métodos iam contribuir para que você reduzisse os custos de produção, fizesse uma produção mais eficiente, padronizada e colocasse carros a preços populares. Então, o Ford conseguiu baratear o produto e fazer com que ele chegasse no preço que ele tinha calculado previamente. Ele conseguiu produzir um produto de melhor qualidade, inclusive, através da padronização e a um custo menor. E aí, olha, em 1913, Ford já produziu 800 carros por dia. Em 1914, repartiu com seus empregados uma parte do controle acionário da empresa. Aquela ideia lá do homo econômico, do homem que é movido pelo dinheiro, o Ford também aplicou.
Se você reparte uma parte do controle acionário para os seus empregados, eles vão querer produzir mais. Ou seja, quanto melhor for o resultado da empresa, melhor também para os empregados. Ele estabeleceu um salário mínimo de $5 por dia e a jornada de 8 horas. Na época variava de 10 a 12. Então ele reduzia a carga horária e o salário. Aumentar o salário também no sentido de ônus econômicos, que produz mais quando ganha mais. Também você tem trabalhadores que são bons, que não estão na Ford, mas querem entrar na Ford, todo mundo quer entrar na Ford. Afinal, era uma empresa que pagava muito acima da média do mercado naquela época. Além de você trabalhar menos tempo, no intuito de evitar a fadiga também, um dos pilares do TAIL. Em 1926 já tinha 88 fábricas, empregava 150 mil pessoas, fabricando 2 milhões de carros por ano. Ford foi um gênio do marketing, dominou o mercado por 3 décadas, até que a GM começou a produzir carros customizados, justamente com a Toyota e outras empresas, quando o perfil dos consumidores já tinha mudado. Então, praticamente na primeira metade do século XX, predominou a produção em massa como principal fonte de vantagem competitiva das empresas, e a base dela está na teoria de TAIL. Até hoje é uma fonte importante, mas não é mais a única. Então, benefícios da administração científica. Deixa eu arrastar um pouco para cá. Opa! Benefícios da administração científica. O que é que ele trouxe de bom? O operário americano passou a ser o mais bem pago do mundo e detentor de elevados padrões de vida gastos aos seus salários. A administração científica ela foi importante para a economia norte-americana como potência global do século XX. O aumento da produtividade foi determinante para que os Estados Unidos tivessem condições de sair vitorioso nas Primeiras e Segunda Guerra Mundiais. Então, é importante. Talvez sem a administração científica, os nazistas teriam ganhado a guerra e o mundo seria completamente diferente hoje. Afinal, uma das principais vantagens dos americanos era eles poderem produzir mais aviões, mais armamentos, entre outras coisas, justamente porque já tinham aplicado as técnicas da administração científica. Então, tem uma importância mundial muito grande a administração científica. Ao nível global, a chamada Escola Neodesenvolvimentista do Desenvolvimento considera que o crescimento da produtividade, em termos globais é mensurada pelo PIB, Produto Interno Bruto, induz a melhoria do bem-estar social. Então, o foco aí na produtividade também existia da administração científica e ela contribuiu para o aumento da produtividade global. Logo, segundo essa escola, para o bem-estar da sociedade. Essa escola ela não é a única que existe na economia, nós temos aqui no canal um vídeo só sobre as escolas do desenvolvimento, mas a ideia geral é que o PIB funciona como uma maré, onde estão os barcos grandes e pequenos. A analogia aqui é que barcos grandes são os ricos e pequenos são pobres, e quando a maré sobe, tanto os pobres como os ricos são beneficiados, assim como os barcos grandes e pequenos sobem também. Então, um benefício provocado pela administração científica foi o aumento do produto interno bruto, tanto nos Estados Unidos como no mundo como um todo. Malefícios da administração científica. Como nem tudo são flores, também tiveram pontos negativos da administração científica. Foi muito satirizado pelo Charles Chaplin no filme Tempos Modernos. Para quem não assistiu, eu sugiro que assista o filme. E ele faz uma sátira às fábricas da época de Taylor e de Ford, em que o operário fazia um único movimento, ficava um movimento repetitivo. Talvez o operário, no Charles Chaplin, ele sai da fábrica fazendo o movimento lá do parafuso. E acaba que ele fica louco, né, de tanto trabalhar de forma repetitiva. Então isso foi uma das críticas à administração científica. Caráter não humano, empregados passaram a ser vistos como máquinas que podem ser substituídas. São essencialmente passivos, capazes de executar o trabalho, receber a ordem, mas sem poder iniciativa. Nossa ideia é de que o operário não pensa. Greves e protestos de atuações sindicais também aumentaram nesse período. O trabalho especializado se tornaria humilhante, degradante.
Os operários não conseguiam trabalhar dentro dos padrões estabelecidos, os operários que não conseguiam, eles começaram a se queixar de exploração, a indústria começou a exigir cada vez mais o aumento da produtividade, e aí tiveram essas queixas de exploração, percebiam também que seus salários eram insuficientes ante as fortunas que estavam sendo feitas pelos patrões. Não é que eles ganhavam pouco, eles ganhavam até mais do que o trabalhador médio da época, ou de outros países que não aplicavam a administração científica. Mas eles ganhavam pouco em relação ao que estava sendo ganhado pelos os grandes industriais. A ausência de comprovação científica fica até um contraste grande à administração científica não ter comprovação científica. Mas é um fato porque ela é baseada em experimentações, mas não tem uma base teórica tão consistente. É uma abordagem completa das organizações, omite aspectos humanos e a organização informal. A próxima escola, a escola da teoria humana, vai questionar essa base teórica da administração científica, por exemplo, homos econômicos, a produtividade como único fator relevante. A administração científica também é limitada apenas à parte da produção da empresa. Ela também tem um foco muito grande na indústria. Outros tipos de empresa talvez seja um pouco mais difícil aplicar a administração científica. Uma abordagem prescritiva e normativa, como as coisas devem ser e não como as coisas são, e baseadas no sistema fechado. É um foco muito grande ainda na organização, nos processos internos dela, sem se preocupar de como essa organização interage com a sociedade, as outras organizações, a política, enfim. Pesquisa de Oshii. Então, foi uma pesquisa feita ali nos Estados Unidos que levantou muitas polêmicas. Então, organizado pelo Senado americano e dirigida pelo professor Oshii. Foi constituído o Comitê para as Relações Industriais, mas que mostrou os inconvenientes morais, sociais e psicológicos da administração científica proposta por Taylor. Protestos de trabalhadores civis nos assinantes fizeram com que Taylor fosse depor no Congresso, o que é muito comum para as inovações empreendedoras. Fazendo um paralelo com os dias atuais, não faz muito tempo, em 2018, Mark Zuckerberg foi depor no Congresso. Você tinha uma polêmica dentro ali do que o Mark Zuckerberg tinha feito com relação às redes sociais, da inovação que ele tinha proposto nas redes sociais. Também vira e mexe, tem discussão na Câmara, no Senado, a respeito do Uber e de outros tipos de aplicativos. Por quê? Porque quando o empreendedor ele faz uma inovação, seja num produto, num processo, num serviço, essa inovação ela não está regulamentada. Então o empreendedor sempre vai estar um passo à frente do governo, do Estado. E aí vai ter um conflito, justamente por ela não estar regulamentada, por ser algo novo, não tem como estar regulamentado, porque é algo novo, vai ser, vai ser objeto de dúvidas do ponto de vista legal. Por isso que é quase que inevitável uma grande inovação ter questões jurídicas importantes, inclusive os grandes inovadores têm que prestar contas depois para o Estado, para o Congresso, para o Senado, enfim. Então aconteceu com o Zuckerberg, aconteceu também com o Taylor. Um dos congressistas mostrou que, embora a eficiência do pedreiro tivesse aumentado 300%, seus ganhos haviam crescido apenas 30%. Então, não existia um nivelamento entre produtividade e ganho. Taylor contra-argumentou, em compensação, que o pedreiro estava gastando um terço da energia que gastava antes. O inquérito terminou com a proibição do uso do cronômetro e dos pagamentos de incentivos, mas as demais técnicas da administração científica foram preservadas. Elas foram mais tarde substituídas, algumas delas, não todas, por conta de outras teorias que surgiram, por outros motivos, não um motivo legal. Para o professor Chiavenato, o principal erro de Taylor foi a busca pelo rendimento máximo, ao invés do rendimento ótimo. Ele coloca essas duas diferenças. Nem sempre o máximo ele é o ótimo. Então foi alguma do que resultou toda essa pesquisa de Walsh na administração científica. Teoria clássica da administração tem um foco nas funções,
Os métodos são observação e mensuração, método científico, preocupação com a eficiência de toda a organização e não apenas com a produção. Surgiu na França, mas foi rapidamente difundida em toda a Europa. E o pai da teoria clássica foi o Henri Fayol. Mas quem foi Henri Fayol? Foi um industrial, um pensador, que nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris. Viveu praticamente a sua vida inteira na França. Formou-se em engenharia de minas, entrou para uma empresa metalúrgica e carbonífera, onde fez carreira e escreveu a sua principal obra, Administração Industrial e Geral. Para Fayol, a organização ela tem seis principais funções, melhor dizendo. A técnica, que é a produção de bens ou serviços da empresa; a comercial, compra, venda e permutação; a financeira, captação e utilização de capital; a segurança, proteção, preservação de bens e das pessoas; contábil, inventários, registros, balanços, custos, estatísticas; e, por fim, a função administrativa, que diz respeito à integração, coordenação, sincronização das demais funções, parando acima das outras. Então seria a função mais importante, porque essas funções elas precisam ser bem executadas e estarem coordenadas. Você pode até ter boas execuções, mas se não tiver uma coordenação entre elas, a organização ela não funciona bem. E dentro da função administração, você tem as funções da administração, como se fossem subfunções, né? Seria POC3. Então, as funções da administração são prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Prever, avaliar o futuro e aproveitamento dos recursos em função dele. Organizar e preparar para que tudo seja útil ao funcionamento da empresa. Comandar, fazer agir o pessoal de forma a obter o máximo retorno em todos os aspectos, mas principalmente os aspectos globais da organização. Coordenar, harmonizar e sincronizar todas as atividades de negócio, facilitando o seu trabalho e sucesso. Controlar, medir e dimensionar os atos para verificar se eles estão ocorrendo de acordo com o plano traçado. 14 princípios da administração para a teoria clássica de Fayol. Então vamos a eles. Primeiro princípio, a divisão do trabalho, especialização das tarefas e das pessoas, visando aumentar a eficiência. Segundo princípio, autoridade e responsabilidade, direito de dar ordens e esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência da autoridade e por isso devem ser equilibradas entre si. Quanto mais autoridade uma pessoa tem, mais responsabilidade ela também tem dentro de uma organização. Disciplina, obediência, comportamento e respeito às normas estabelecidas. Centralização é a concentração da autoridade no topo da empresa. Unidade de comando. O empregado deve receber ordens de um único superior, o princípio da autoridade única. Essa é uma diferença de Fayol para Theo. Theo acreditava na especialização. O empregado poderia ter vários chefes, líderes. Fayol não. Fayol acreditava que o empregado deveria ter apenas um único chefe. Unidade de direção, uma cabeça e um plano para cada grupo de atividades que tem o mesmo objetivo. Subordinação, dos interesses individuais aos interesses gerais. Os interesses da organização são mais importantes do que os interesses dos funcionários. E a cadeia escalar, a linha de autoridade do escalão mais alto ao mais baixo. O princípio do comando. Então, que existe uma hierarquia de comando também. Remuneração justa do pessoal, capaz de satisfazer as necessidades dos empregados e atender à empresa em termos de retribuição. Ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, a ordem material e humana. A equidade, amabilidade e justiça para obter a lealdade do pessoal. A estabilidade, a duração do pessoal. Quanto mais tempo o empregado permanecer no cargo, melhor é. A rotatividade para o Fayol é um fator negativo. Então, até pouco tempo você tinha essa ideia de que um bom funcionário permanecia vários anos na empresa. Hoje isso mudou um pouco
As empresas até acham bom que um candidato a uma vaga de emprego tenha experiência em diferentes empresas, venha com um know-how diferenciado aí, por participar em várias organizações. Mas naquela época, se o empregado passou por várias empresas, significa que ele não é um bom funcionário onde ele foi demitido. Portanto, o ideal era que o empregado continuasse vários anos numa mesma empresa. Iniciativa, capacidade de visualizar um plano e assegurar o seu sucesso. E o espírito de equipe, a harmonia e união entre os empregados. Teoria clássica da administração, departamentalização e críticas. A ideia de departamentalização, até hoje utilizada na administração, foi teorizada por Fayol. A função administrativa se reparte por todos os níveis da hierarquia da empresa e não é privativa da alta cúpula. Daí a preocupação com a chamada estrutura organizacional, departamentos, divisões, seções, unidades. Para a teoria clássica, a divisão do trabalho pode ocorrer em duas direções: a vertical, que são os níveis hierárquicos da organização, e a horizontal, que são os departamentos. Então, o que são departamentos? Unidade onde todos estão realizando o mesmo trabalho, pelo mesmo processo, a mesma clientela, o mesmo lugar, enfim. Então, numa estrutura organizacional linear, bem simples, você tem aqui o presidente e os departamentos da empresa: marketing, produção, financeira, recursos humanos. Essa é a ideia de departamento. É como se fosse cada caixinha dentro de uma organização que cuida de um setor específico. As críticas à teoria clássica são basicamente as mesmas à administração científica. Uma abordagem simplificada da organização formal, não são levadas em consideração o psicológico e o social dos empregados, um caráter prescritivo e normativo, então as coisas como devem ser, sem analisar as coisas como elas de fato são, a teoria da máquina, o comportamento mecânico dos empregados, uma abordagem incompleta da organização, se preocupa somente com a organização formal, não pensa nas questões informais, que mais tarde vão ser pensadas pela teoria humanística da administração, e a abordagem do sistema fechado. O foco ainda está muito no ambiente interno da organização e não como ele interage com a sociedade de forma geral.